Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula demonstrativa prática de Zoologia dos Invertebrados 2. Essa é a aula de número 2 sobre o filo Artrópoda, o maior filo dos invertebrados. Normalmente a gente tem uma aula para cada grupo desse filo. Temos uma aula para Quelicerata, uma aula para Crustácea, uma aula para Miriápoda. Mas hoje nós vamos ver tudo numa aula só. Então, é importante destacar que dentro do filo Artrópoda existem outros grupos, só que hoje, nessa aula prática, a gente vai abordar 3 dos 4 grupos que ainda têm representantes vivos. A gente vai abordar principais características e estruturas que são importantes para cada um. Então, antes de começar, vocês precisam acessar o roteiro dessa aula prática que está disponível na turma virtual do SIGA-A. E na sequência do vídeo, vocês vão respondendo essas questões que vão valer pontos para a nota de vocês dessa unidade. A gente lembra que a gente está disponível na videochamada do Google Meet e também no WhatsApp para responder qualquer dúvida que venha surgir. Então vamos pegar o material e vamos trabalhar. A sequência que nós vamos ver os grupos vai ser de acordo com a filogenia de Artrópoda. Por isso a gente vai começar com o subfilo Quelicerata. Uma das principais características desse grupo é a presença de quelíceras, que varia em forma, tamanho e função entre os grupos de quelicerados, mas está presente em todos. Nas quelíceras das aranhas, podemos verificar uma importante característica que divide grande parte da ordem Araniae em 2 grupos. As quelíceras voltadas paralelamente para baixo são as chamadas quelíceras paraxiais, que caracterizam as aranhas do grupo Megalomorphae. Enquanto as quelíceras posicionadas de forma diagonal, quase lateralmente, são chamadas de diaxiais, presentes nas aranhas do grupo Araniomorphae. Então, nessa questão, vocês vão visualizar e desenhar as diferenças entre quelíceras diaxiais e paraxiais que vocês vão ver na imagem a seguir. Nesse cladograma, nós vemos alguns representantes do subfilo Quelicerata. Nós temos a classe Merostomata como sendo o grupo irmão da classe Arachnida. Esse indivíduo aqui é um límulo, representante da ordem Scyphosura. Eles são animais marinhos considerados fósseis vivos, já que apresentam a mesma forma desde o Triássico. Eles possuem uma carapaça não segmentada, em formato de ferradura, e um abdômen que termina em um telson. Eles vão apresentar brânquias de formato achatado em alguns dos apêndices abdominais. Em Arachnida, nós vamos ter alguns outros grupos além desses mostrados aqui, mas nós não temos exemplares disponíveis na coleção. Por isso, vamos nos ater apenas a esses que são os aracnídeos mais comuns. Nós temos aqui a ordem Scorpiones, que contém os escorpiões. São animais, em geral, mais recatados, que se escondem sob objetos durante o dia e saem à noite para caçar. Eles possuem um par de pedipalpos em formato de pinça que auxilia na sua alimentação, junto a pequenas quelíceras que dilaceram o alimento. Possuem um dispositivo de peçonha no final do seu abdômen, que nós chamamos de aguilhão, e ele usa tanto para caça como para defesa. Como todos os outros aracnídeos, eles apresentam 4 pares de pernas e não vão possuir antenas. Na sequência, nós temos a ordem Arani, que são as aranhas.
Esses animais, diferente dos escorpiões, não vão apresentar segmentação, apenas o seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Também apresentam 4 pares de pernas, um par de pedipalpos nesse caso simples, e quelíceras bem fortes, que são usadas para caça e também para defesa. Nas aranhas, essas quelíceras estão associadas a glândulas de veneno, sendo dessa forma todas elas predadoras. Elas vão apresentar, em geral, 8 olhos simples localizados na parte superior do cefalotórax, sendo algumas aranhas mais ágeis, principalmente as da família Salticidae, capazes inclusive de formar imagens. Uma peculiaridade das aranhas está nas suas glândulas sericígenas, localizadas nas fiandeiras, no final do abdômen. Elas utilizam para a construção de teias que são bastante úteis para a obtenção de alimento. Nós vamos observar aranhas de vários tipos e formatos, podendo ser tanto arborícolas como terrícolas, que é o caso dessa caranguejeira. A ordem Opiliones, por vezes, com um olhar desatento, pode ser confundida com as aranhas. Porém, os opiliões apresentam o cefalotórax altamente fundido com o abdômen, e o abdômen apresenta segmentação. As pernas são longas e finas, e como mecanismo de defesa, eles podem soltá-las sem tanto prejuízo. As quelíceras são bem pequenas, sem glândulas de veneno associadas, e o seu hábito é relativamente detritívoro. Por fim, essa ordem, que muita gente fica surpresa quando descobre que são aracnídeos. A ordem Ácari, que são os ácaros e os carrapatos, são animais bem distintos dos outros aracnídeos por apresentarem uma fusão total do cefalotórax e do abdômen, sem nenhuma segmentação evidente. Suas peças bucais são um pouco diferentes dos outros, já que apresentam algumas adaptações, sobretudo para o hábito parasita. Esse é o principal grupo de importância médica e econômica dos aracnídeos. Então, uma estrutura muito importante dos escorpiões são os pentes. Elas ficam localizadas na parte ventral do corpo do animal e são muito semelhantes a pentes de fato. O animal vai usar essa estrutura tanto para sentir o ambiente, tanto para reconhecimento sexual e cópula. Outra estrutura também na parte ventral, ainda na visão ventral, são os espiráculos, que eles são utilizados para realizar trocas gasosas. Nessa questão, vocês vão observar, vão desenhar e indicar os pentes e os espiráculos representados na imagem. O grupo de maior representatividade dentro de crustácea é o Malacóstraca, que ele agrupa os crustáceos mais conhecidos. Como a gente vai ver, lagostas, lagostins, caranguejos, siri, a gente vai mostrando ao decorrer do vídeo. Vamos começar observando esse camarão. Nitidamente, nós conseguimos observar o seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen. No cefalotórax, nós conseguimos encontrar os 2 pares de antenas, onde geralmente um dos pares é menor. Conseguimos encontrar também o par de olhos pedunculados, o rostro, que é essa estrutura pontiaguda, que geralmente o animal usa para defesa. Na sequência, ainda em cefalotórax, estão presentes os 5 pares de periópodes, podem também ser chamados de apêndices ambulacrais. Geralmente, no primeiro par de periópodes, tem essa estrutura semelhante a uma pinça, essas quelas. No abdômen, podemos observar a presença de 5 pares de pleópodes.
também chamados de apêndices natatórios. No último segmento do corpo do animal, podemos encontrar os urópodes, que em conjunto com o telson, eles formam um leque caudal que varia, de forma, dependendo do tamanho da espécie. É importante também destacar que os apêndices eles são birrêmes, mas, no entanto, em alguns periópodes dos crustáceos atuais, um dos ramos, o esopodito, ele foi suprimido. Internamente, na carapaça do animal, nós podemos encontrar essas estruturas achatadas, que são as brânquias. Elas são utilizadas nas trocas gasosas do animal. Nessa lagosta, o padrão ele é o mesmo. No cefalotórax, a gente consegue encontrar os 2 pares de antenas. Temos também os olhos pedunculados, o rostro, os apêndices bucais, os apêndices ambulacrais, os apêndices natatórios, os urópodes e o telson. Próximo à boca, a gente consegue encontrar o primeiro par de mandíbulas, 2 pares de maxilas e 3 pares de maxilípedes. Nos siris e caranguejos, o padrão ele também é o mesmo, porém tem algumas modificações organizacionais. As antenas, elas aparecem bem menores e o abdômen dele se curvou sobre o cefalotórax. Quando a gente solta o abdômen do cefalotórax, a gente consegue observar a presença dos pleópodes, que são característicos do abdômen. Essa estrutura, especificamente nos siris e caranguejos, ela tem uma importância fundamental para a caracterização dos machos e das fêmeas. Mas isso a gente só vai ver na próxima questão. Os siris e caranguejos, apesar deles serem bastante semelhantes, existe uma característica que faz a gente distinguir os 2 grupos facilmente. No último par de pereópodes, que são os apêndices ambulacrais, a gente consegue perceber uma diferença nítida entre o siri e o caranguejo. O siri ele já está adaptado a um ambiente mais aquático, um ambiente marinho, então a gente observa uma modificação nesse apêndice. Enquanto que o caranguejo, como ele está adaptado a um ambiente mais terrestre, ele já tem uma adaptação diferente, uma modificação nesse pereópode. Então, nessa questão, vocês vão ter que visualizar a imagem e observar essas diferenças, na verdade, essa diferença, e desenhar e indicar, explicar essa diferença na questão. Ainda sobre siris e caranguejos, uma outra diferença que nós podemos perceber na anatomia externa deles é no que se refere à diferença entre machos e fêmeas. As fêmeas vão apresentar uma placa abdominal bem larga em relação aos machos, que é bem fina. Essa cavidade, essa placa abdominal mais larga é uma vantagem para as fêmeas porque elas conseguem armazenar os ovos na época de reprodução nesse espaço. E já que os machos não armazenam os ovos, eles também não têm essa cavidade, essa placa abdominal mais larga. Vocês podem ver na imagem que o caranguejo e o siri da esquerda são machos por causa do seu abdômen, dessa placa abdominal mais fina, mais delgada. Enquanto que no caranguejo e no siri da direita, nós observamos 2 fêmeas. Vocês podem ver nitidamente como a placa abdominal desses organismos é mais larga do que a dos machos.
Nessa questão, vocês vão precisar desenhar essas diferenças e indicar qual é o macho e qual é a fêmea. E por fim, a gente tem os miriápodes, que são os grupos de artrópoda, que é o que a gente conhece como lacraias, piolhos de cobra, gongolos, emboás. O nome dessas espécies, nome popular, varia de acordo com cada região. Por isso é muito interessante que vocês atentem a isso, a sempre chamar o nome científico da espécie ou do grupo para evitar essa confusão. A principal característica que difere os dois grandes grupos de miriápoda é o número de pares de pernas que existe por segmento. Em quilópoda, nós vamos encontrar um par de pernas por segmento, enquanto que em diplópoda, nós vamos encontrar 2 pares de pernas por segmento. Essa é a principal característica que difere esses dois grupos, mas nós conseguimos encontrar várias outras características que diferenciam diplópoda e quilópoda. A seguir, nós vamos mostrar para vocês algumas dessas diferenças e nessa questão vocês vão ter que desenhar e indicar para nós quais são essas diferenças. Além dessa diferença, existem outros detalhes que também nos ajudam a distinguir os grupos de quilópoda e diplópoda. Nos diplópodes, eles são herbívoros e isso reflete também na adaptação das suas peças bucais a esse tipo de hábito alimentar. O primeiro segmento, nos diplópodes, ele é coberto por uma placa mais alongada, que a gente chama de colo, e não apresenta pernas. Já o segundo, terceiro e quarto segmentos, eles apresentam apenas um par de cada estrutura, que nos demais são duplicados, como as pernas, espiráculos e gânglios. Em alguns grupos, o sétimo segmento ele apresenta 1 ou 2 pares de pernas, que são modificados em gonópodes, que auxiliam na cópula. Nas fêmeas, essa estrutura reprodutiva está presente no terceiro segmento. Como eles não são tão rápidos, eles apresentam uma alta mineralização do exoesqueleto, que vai conferir mais rigidez, e alguns eles vão se enrolar, escondendo essa parte ventral do corpo deles, que é a mais frágil, e também eles podem apresentar glândulas repulsivas, que essas glândulas elas vão secretar substâncias que vão afugentar os predadores. Elas estão localizadas na lateral de cada diplosegmento. Nos quilópodes, por serem animais carnívoros, eles vão apresentar algumas estruturas especializadas para a predação, como glândulas de veneno e apêndices que irão auxiliar na captura de alimento. Eles vão apresentar forcípulas que servem tanto para injetar veneno na presa, como também para a defesa do animal. Os representantes desse grupo vão apresentar também, no último segmento, um par de pernas anais, que não têm função locomotora, mas podem ter função sensorial, defensiva e também agressiva. Nos escolopendromorfos, que é o exemplo que eu estou mostrando para vocês, as pernas anais elas vão servir para agarrar as presas e dar apoio para o animal conseguir lançar a sua porção anterior sobre a presa, atacando com as suas forcípulas. Esses outros grupos que estão aqui também são quilópodes. Esse aqui é um exemplar do grupo Scutigeromorpha. E esse outro é um exemplar do grupo Geophilomorpha. Notem as suas diferenças de tamanho, de formato, mas também percebam que, apesar dessas diferenças, todos eles compartilham uma característica em comum, que é a presença de apenas um par de perna por segmento, diferente dos diplópodes, que apresentam 2 pares de pernas por segmento. E por hoje é isso. Essa foi a nossa aula demonstrativa prática sobre Chelicerata, crustácea e miriápoda.
E lembrem-se de responder a atividade e mandar lá no SIGA dentro do prazo. Então, se tiverem dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato pelo WhatsApp e até a próxima.